A energia que Goku reuniu explodiu, mas não se dispersou. Pelo contrário, fundiu-se dentro dele. Então, nasceu uma nova forma. Já não era aquele Goku que eles conheciam, mas sim uma única entidade. Uma fusão entre o poder de Goku e o de Zalama, o criador das esferas do dragão. Os amigos, no outro plano, observavam através daquele visor de energia. Enquanto isso, a rainha era a única que não demonstrava qualquer choque ou medo. O que será que ela esconde? E será que Goku terá sucesso desta vez? Vamos descobrir isso no episódio final. Mas não se esqueça de nos apoiar com um like e de se inscrever. Vamos começar! No coração do campo de batalha, a Rainha Suprema ergueu o olhar para Golama. Ela o encarou sem medo, então disse com confiança: agora, ambos estamos fundidos, e ambos possuímos o poder das esferas do dragão. Então, vamos ver, o que restará desta existência depois do nosso choque? Goku não respondeu, mas levantou a mão lentamente, não em direção a ela, mas sim em direção a Beerus, caído no chão. De sua palma emanou uma energia suave, quente. Ela envolveu completamente o corpo de Beerus. Sua respiração voltou. Então, Beerus abriu os olhos. Ele se levantou e ergueu o olhar para Goku, ficando completamente paralisado. Goku falou com uma voz calma: Whis, leve Beerus e saiam daqui. O que vai acontecer agora, nem este lugar, nem a existência de vocês serão capazes de suportar. Whis e seus irmãos ficaram confusos, mas o maior choque veio quando Goku disse: vá com seus irmãos. Tragam de volta todos os que morreram e restaurem o planeta Terra. Mas como? Você disse que as esferas do dragão não concedem desejos gratuitamente. Agora, cada desejo tem um preço. A resposta veio calma, mas impactante. Sim, desta vez, o preço será valioso o suficiente. Apenas restaurem tudo rapidamente. Não deixem ninguém. E em troca, abandonem as esferas do dragão. Para sempre. O choque foi enorme. Beerus disse: mas por que não esperar até que todo o mal acabe? Goku respondeu com um tom decisivo: esta mulher despertou a maldição das esferas do dragão que estava selada dentro do anel dela. Realizem os desejos agora, antes que as esferas sejam afetadas novamente. Sem dizer mais nada, Whis e Beerus desapareceram em um instante, indo em direção ao outro plano, rumo aos amigos. Os anjos os seguiram imediatamente. Não hesitaram, não duvidaram. O silêncio voltou ao campo de batalha. Restaram apenas Goku e a rainha. Ela disse: parece que você está disposto a sacrificar tudo. Então levantou a mão e continuou: mas você está pronto para pagar o preço? Você mesmo? Então, a energia explodiu. Centenas de disparos de energia foram lançados de uma só vez, numa velocidade aterradora, como se rasgassem o próprio espaço. Não lhe deixaram qualquer chance de escapar. Em um instante, as explosões o engoliram completamente. Luz, destruição. A energia se espalhou em todas as direções até parecer que a própria existência estava se desintegrando. A rainha ficou observando, um sorriso confiante surgindo em seu rosto. Alguns momentos se passaram. Então a fumaça começou a diminuir gradualmente, lentamente, revelando a verdade. Goku estava lá, como se nada tivesse acontecido. Não se moveu. A rainha não se surpreendeu, mas, enquanto o observava à sua frente, imóvel, uma mão por trás dela já havia agarrado seu pescoço. Ela ainda não tinha entendido. A pressão começou a aumentar lentamente. Então, ela percebeu. Aquilo à sua frente não passava de um rastro, uma imagem residual, um efeito da velocidade, uma sombra que ainda não havia desaparecido devido a uma velocidade que ultrapassava o próprio tempo. A verdade estava atrás dela. Ele apertou com força. As veias dela saltaram e seu rosto começou a ficar vermelho. Sua voz se aproximou do ouvido dela. Calma, você planeja tudo e acha que está sempre à frente de todos. Sua confiança excessiva faz com que você não veja o fim, até que ele te alcance. Naquele momento, ela não respondeu. Seu corpo congelou de choque e, de repente, ele desferiu golpes em frações de segundo. Cada golpe sacudia seu corpo violentamente, até que seus ossos começaram a se quebrar. Seu corpo perdeu completamente o controle. Então caiu no chão, um impacto brutal, e o silêncio tomou conta. Naquele momento, os amigos não eram os únicos que assistiam. Em cada canto da existência, em todos os universos,
Todos estavam vendo através da esfera que transmitia a cena para todos os lugares. Goku começou a caminhar em direção a ela. Um passo, depois outro. Cada passo fazia o vazio tremer. Mas seus passos pararam, porque algo não estava normal. A rainha estava sorrindo. Mesmo com o corpo destruído, ela disse com uma voz fraca, mas confiante: "Bom, mais Goku, mostre tudo o que você tem, porque meu plano está seguindo exatamente como eu quero." Naquele momento, no outro plano, todos os anjos haviam chegado. Eles ergueram seus cajados e invocaram o Dragão Supremo. O dragão apareceu, uma entidade colossal, cuja simples presença fazia a existência tremer. Os amigos estavam atônitos, mas a preocupação começou a surgir. Um deles disse: "E se ela estiver escondendo mais coisas? E se perdermos as esferas e depois não conseguirmos trazer ninguém de volta?" A tensão tomou conta, mas Whis avançou. "Deixem as possibilidades de lado por enquanto. O mais importante é usarmos as esferas neste momento. A maldição se move no outro plano, dentro da minha mãe maligna." Alguém perguntou: "Então, qual será o desejo?" Whis avançou, ergueu a cabeça para o Dragão Supremo e ficou em silêncio por alguns segundos. Então, fez o pedido. De repente, a luz explodiu. Uma luz imensa envolveu tudo e o desejo foi realizado. Era o retorno do planeta Terra. Do nada, a existência. A Terra que havia sido destruída voltou como era antes. Os oceanos, as montanhas, o céu. E em um instante, os amigos se encontraram de pé na superfície da Terra, olhando ao redor, completamente maravilhados. Naquele momento, Goku deu sua ordem a Whis. "Agora, Whis, traga de volta todos os que morreram e restaure cada universo que foi completamente apagado, imediatamente." No outro plano, Whis captou as palavras e o desejo começou a se realizar. Goku voltou seu olhar para a rainha e disse: "Olhe bem, tudo está sendo restaurado agora, e tudo o que você destruiu está voltando diante dos seus olhos." Então, um chute, um golpe poderoso de seu pé atingiu o corpo dela. Seu corpo foi lançado para o alto com força, subindo pelos céus, e ainda assim, ela sorria, e dentro de si, sussurrou: "Assim mesmo, continuem, é isso que eu quero." Goku não lhe deu nenhum instante. Estendeu a mão para frente e uma força invisível foi liberada, envolvendo seu pescoço de repente. Ela ficou suspensa no ar, como se uma mão invisível a segurasse pelo pescoço, sem tocá-la. Ela começou a sufocar lentamente. A dor aumentava. A voz dele se aproximou, fria e implacável. "Sua traição não será perdoada, e o seu fim será um exemplo." Então, ele ergueu o dedo. E de repente, o ataque começou. Golpes invisíveis, uma velocidade além da compreensão. Seu corpo tremia no ar, sendo atingido de todos os ângulos. E ao mesmo tempo, no planeta Terra, Titi apareceu de repente. Os amigos ficaram chocados, então a alegria explodiu. Momentos depois, Goten apareceu. Mas havia algo ainda mais emocionante em seu retorno. Era Bula, a filha de Vegeta, e o motivo era claro para todos. Depois disso, Trunks. Todos estavam retornando gradualmente. Risos, lágrimas, alegria, momentos humanos no meio da tempestade. Mas no outro plano, a batalha não parou. Goku não diminuiu o ritmo. Seus ataques continuaram. Então ele disse com uma voz poderosa que atravessava dimensões: "Vamos, Whis, não deixe ninguém. Todos devem voltar. Vegeta, Zeno, todos." Whis respondeu: "Estou tentando. Vou trazer Zeno de volta agora." E naquele momento, enquanto o dragão realizava o desejo, algo estranho aconteceu. Seus olhos se arregalaram de repente. Seu corpo tremeu, como se tivesse sido atingido por algo. Ao mesmo tempo, a rainha gritou, um grito que atravessou toda a existência. De repente, sua energia explodiu completamente. Goku parou, olhou para ela sem entender, mas o que ele viu foi aterrador. Um sorriso de pura maldade. Ela olhou para ele e disse: "Muito bem, Goku. Você cumpriu sua missão. Agora, a conexão foi estabelecida entre o meu poder e o poder das esferas do dragão. Vocês caíram na armadilha." Goku sentiu algo errado, e naquele mesmo instante, no planeta Terra, algo apareceu. Uma
entidade, de pé, em silêncio, uma energia sufocante, sombria, maligna de uma forma insuportável. Os amigos se viraram para ela e congelaram. Um deles disse com a voz trêmula: "O que é isso?" "Não, impossível, é ele, exatamente. A entidade que vimos no sonho, todos nós." Todos olharam para ele, o mesmo rosto, as mesmas feições, uma cópia de Goku. Os anjos ficaram chocados. Whis olhou para o dragão, mas o dragão parou. A luz diminuiu e seus olhos deixaram de responder. Seu funcionamento foi interrompido. E naquele momento todos entenderam que o jogo nunca esteve a favor deles. A Rainha Suprema ria. "Você achava que estava perto de me derrotar. Se eu tivesse apenas uma única alma, tudo teria acabado. Mas este anel carrega almas antigas. Eu apenas as usei para chegar a este momento, para estabelecer uma conexão completa entre o meu poder e o poder puro das esferas do dragão dentro de você durante seus ataques. Agora, sou eu quem controla o dragão, e seus amigos, aquela entidade que se manifestou graças a mim, lhes dará seus últimos momentos. Simplesmente Goku. A maldição agora está em minhas mãos." Goku não respondeu, mas enviou uma mensagem direta a Whis. "Whis, use a esfera pura que deixei para vocês. O poder dentro dela é a alma do meu filho mais novo, completamente pura. Tente purificar o dragão a qualquer custo, mesmo que consigamos apenas trazer Vegeta de volta." Whis entendeu imediatamente. Ele avançou e os Kaioshins levantaram as mãos invocando aquela energia pura. Ela disparou em direção ao dragão, que começou a tremer. Um conflito interno começou, entre a pureza e a maldição que o consumia. Beerus falou rapidamente: "Whis, acho que quanto mais forte a pessoa que tentamos trazer de volta, mais tempo isso leva. Tenho outra ideia." Whis se virou e entendeu a intenção de Beerus. No planeta Terra, aquela entidade avançou. Então disse: "Eu sou o rosto que apareceu para vocês. Eu sou a dúvida que plantei em seus corações. Desta vez, ninguém irá salvá-los." O medo se espalhou entre os amigos, mas naquele momento a voz de Goku chegou até eles. "Gohan, escute bem. Não percam a esperança. Unam suas forças e lutem." Gohan avançou. Ao seu lado, Goten e Trunks. Eles ficaram juntos. Gohan olhou para aquela entidade e disse com raiva: "Eu juro, mesmo que você esteja no auge do seu poder, você não vai tirar nossas vidas nem o nosso planeta." Ele ergueu as mãos. Goten e Trunks fizeram o mesmo. A energia começou a se reunir, a crescer, a se expandir. Então, eles lançaram o ataque. Uma onda de energia colossal avançou em direção à entidade. E então, a verdade foi revelada. Nada aconteceu. Ela permaneceu ali, imóvel. O choque atingiu todos. A entidade falou com sarcasmo: "Deixem-me fazê-los provar do próprio veneno." Então lançou um ataque, que derrubou os três de uma só vez, sem qualquer esforço. No outro plano, a rainha sorriu. Ela olhou para Goku e disse calmamente: "Vocês não vão conseguir. Eu distribuí as almas em equilíbrio entre o meu corpo e aquela entidade. Para ser derrotada, ambos os corpos precisam ser destruídos, no mesmo instante, com a mesma intensidade. Você é forte, mas seus amigos não são. E agora, posso lutar contra você com total tranquilidade, Goku." Então ela avançou em sua direção com uma velocidade imensa, iniciando uma sequência de ataques contínuos, mas não causaram efeito algum. Goku permanecia parado, como se tudo que o atingisse não tivesse importância. No meio disso, ele enviou sua voz a outro plano: "Não desistam, meus amigos. Levantem-se novamente. Tentem. Eu estou esperando por vocês." No planeta Terra, Gohan se moveu lentamente. "Eu não vou recuar. Vou tentar de novo." Um dos amigos interveio: "Todos nós vimos aquele sonho. Vimos como a maldição manipulou nossas mentes. Fomos parte dessa destruição. E não vamos ficar apenas assistindo." Então alguém gritou: "Este é o nosso momento de agir." As garotas também entraram na luta, usando tudo que tinham, tentando mudar algo nessa batalha, mesmo que fosse pouco. Todos se levantaram. Cada um liberou tudo o que tinha, todas as transformações, toda a força, toda a energia reprimida. Tudo surgiu de uma vez.
O céu tremeu, mas a entidade apenas sorria. Ela bloqueou o ataque com facilidade. Goku lutava contra a rainha usando apenas 10% de seu poder. Ele estava esperando o momento certo. A rainha riu durante o combate e disse: "Seu pensamento é bonito. Eu gosto da forma como vocês encontram esperança." Goku não respondeu, apenas enviou sua voz: "Whis, rápido, concentrem-se na purificação. Não se distraiam com o que está acontecendo aqui." Whis respondeu imediatamente: "Estamos quase lá. Falta pouco." No planeta Terra, o ataque parou temporariamente. O cansaço começou a aparecer nos amigos. A entidade ainda estava lá, sem um arranhão. "Acho que já chega." Então levantou a mão lentamente. "Agora, deixem-me aumentar a intensidade." Os amigos congelaram. Eles não eram suficientes. Mas, de repente, a luz desceu. Do céu, de todas as direções, energias múltiplas, diferentes, imensas. Eram os guerreiros de outros universos. Todos eles. Até Frieza, que estava ausente em algum lugar, apareceu com um sorriso frio. Atrás dele, seu exército completo. Ele olhou para o campo de batalha e disse com confiança: "Cheguei um pouco atrasado, mas quando o Imperador Frieza aparece, saibam que o fim de seus inimigos está próximo." Jiren falou: "Nós também fomos parte desse erro. Então, vamos proteger o seu planeta, Goku." A entidade olhou para eles e então riu com sarcasmo. "Oh, parece que a diversão começou." Mas antes que ele terminasse, o espaço tremeu e novas energias surgiram, mais fortes, mais pesadas. Os deuses da destruição. Eles voltaram, um após o outro. E à frente, Beerus, que desejou o retorno deles primeiro. Antes que ele falasse, Champa avançou e disse: "Não pense que estamos aqui para te salvar, Beerus. Estamos aqui para acabar com esse caos." A entidade falou com uma voz profunda: "Então, não me decepcionem. Mostrem-me agora do que vocês são capazes." E naquele momento, a cena explodiu. Um por um, todos começaram a carregar sua energia. Gritos ecoaram, auras se acenderam. Cada lutador, cada guerreiro, cada ser de cada universo liberou tudo o que tinha, sem hesitação. Não havia mais contenção de poder, sem cálculos, sem medo, apenas tudo de uma vez. Uma onda de energia coletiva, maior do que qualquer coisa já vista na história dos universos. A pressão era esmagadora, e pela primeira vez, a entidade começou a ser afetada. Um grito saiu dela: raiva, dor, resistência. Ao mesmo tempo, no outro plano, Goku lutava contra a rainha, ainda controlando tudo, esperando, calculando o momento exato para desferir o golpe final. Na Terra, o confronto continuava, segundos que pareciam eternidade. Então, explosão. Uma luz imensa envolveu tudo. E quando desapareceu, a entidade ainda estava de pé. Ferido, sim. Seu corpo carregava marcas, mas não caiu. O silêncio tomou conta de todos. Alguém disse, chocado: "Impossível! Isso foi o nosso poder máximo." Outro sussurrou: "Nem mesmo com os deuses da destruição conseguimos." A entidade ergueu a cabeça lentamente. "Malditos! Desta vez não vou pegar leve com vocês." Ela levantou a mão. Uma energia aterradora começou a se formar. Maior, mais densa, mais perigosa do que qualquer coisa anterior. "Este é o fim de todos vocês." E lançou o ataque. Mas, antes que atingisse, a luz explodiu. Uma luz intensa, pura, rasgando a escuridão. E do meio dessa luz, ele apareceu. De pé, firme, era Vegeta. Beerus sorriu levemente e disse: "Parece que Beerus e os Kaioshins conseguiram." A esperança retornou. Mas Vegeta não sorriu. Ele nem sequer olhou para eles. Disse friamente: "Afastem-se." Silêncio. Então repetiu com firmeza: "Afastem-se daqui imediatamente." Sua energia começou a aumentar. Então ele disse com voz decisiva: "Vamos, Kakarote. Vamos executar o golpe final agora." No outro plano, a voz chegou. Goku respondeu calmamente: "Certo, Vegeta. Vamos acabar com isso." Os dois carregaram suas energias.
uma energia imensa, equilibrada. Os amigos recuaram. Os humanos foram protegidos por uma barreira de Whis. Vegeta liberou seu poder e, ao mesmo tempo, Goku lançou seu ataque do outro plano. Equilíbrio perfeito. A entidade gritou. Seu corpo começou a se desfazer, mas Vegeta permanecia calmo, confiante. E no outro plano, a rainha gritou, pela primeira vez, com medo real. Eles conseguiram, juntos, com corações firmes, livres de orgulho. O momento havia chegado. Então, a grande explosão. Uma luz envolveu tudo, na Terra e no outro plano. Logo depois disso, no planeta Terra, tudo se acalmou. O céu voltou ao normal, os amigos avançaram e a alegria retornou, especialmente com o retorno de Vegeta. Mas a sensação não era normal. Vegeta caminhou lentamente em direção ao centro da explosão. Então, parou de repente. Algo estava ali. Um pequeno corpo, caído, imóvel, Zeno. O silêncio tomou conta de todos. Alguém sussurrou. Impossível. Como? Whis avançou calmamente. Olhou, então disse. Agora entendi. Quando desejamos o retorno de Zeno-sama, ele não voltou como antes. Ele voltou dentro daquela entidade. Aquele monstro não era apenas uma criatura. Era uma prisão. Beerus estreitou os olhos. Uma prisão para Zeno? Whis disse. Sim. Minha mãe despertou a maldição no momento em que decidimos trazer Zeno-sama de volta para usar seu poder contra nós. Outro disse. Mas e agora? E quanto a Goku? Todos ergueram os olhos para o alto, onde a cena ainda continuava. No outro plano, a rainha caiu. Seu corpo estava destruído. Sua energia quase desapareceu. A poucos metros, o grande sacerdote também estava caído, seu corpo separado dela. Goku deu um passo à frente, olhou para a rainha e parou. Algo estranho. Lágrimas escorriam lentamente de seus olhos, mas ele não recuou. Continuou a observá-la com frieza. Ela falou com a voz quebrada. A maldição caiu sobre todos vocês. Vocês me forçaram a usar a maldição que estava no anel. Eu havia aprisionado o sacerdote dentro daquele anel, porque ele havia sido afetado pela maldição, para que o equilíbrio não fosse quebrado. Tudo acabou. O equilíbrio será restaurado, e você esquecerá. Ela respondeu com uma voz mais fraca, mas mais ameaçadora. Se fosse assim, seria mais misericordioso. Goku sentiu algo estranho. O que quer dizer? Ela disse. Já passou da hora, Goku. A maldição dentro de mim vai explodir e se espalhará por todo o universo, por cada lugar, em tudo. Choque. Goku ficou imóvel. Todos ouviram cada palavra. Gohan falou com voz trêmula. Não pode. Acabe com isso, pai. Rápido. Goku olhou para a rainha e disse. Então, vou encerrar isso agora. Já passou da hora, Goku. A maldição não pode ser destruída, exceto com um selo. Goku não respondeu. Apenas olhou. Segundos de silêncio pesado. Então, a luz começou a se acender dentro do corpo da rainha. Estava claro que a explosão se aproximava. Naquele momento, Goku fechou os olhos. Então disse com uma calma impressionante. Se a solução é o selo, então eu tenho a solução. De repente, a luz explodiu dele. Então, algo que ninguém esperava aconteceu. Zalama se separou. Seus olhos se arregalaram em choque verdadeiro. O que é isso? Ele olhou para Goku. O que você fez, Goku? Por que separou a fusão? Goku estava calmo. Disse. Acho que está claro. Zalama gritou. Responda-me! Goku olhou para ele. E eu fiz o que precisava ser feito. O que buscávamos se concretizou. Todos voltaram. E você foi libertado da prisão das superesferas do dragão. Agora, não importa o que aconteça depois. Zalama congelou. Goku ergueu os olhos novamente. Pegue o sacerdote e vá embora. Imediatamente. Zalama estava chocado. O que quer dizer? Goku, responda-me. O que pretende fazer?
E então ele disse, calmamente, mas como se todo o universo pudesse ouvir: eu vou selá-la. Silêncio. Dentro do meu corpo. A explosão acontecerá dentro de mim. O choque atingiu o coração de todas as criaturas. A voz chegou a todos. Gohan gritou o mais alto que pôde. Não! Por que, pai? Não faça isso! Você enlouqueceu! Acabe com ela apenas, como fez antes com Zeno, quando parou a maldição. Goku não respondeu, porque ele sabia o porquê. Então Whis falou: agora entendi. A maldição não pode ser destruída. Quando Goku arrancou a maldição de Zeno, ela não desapareceu. Pelo contrário, reorganizou-se. Ainda estava dentro de meu pai quando ele estava preso no anel. Se isso não tivesse acontecido, a maldição teria explodido há muito tempo no corpo de Zeno quando Goku o derrotou. Todos entenderam. Todos começaram a chorar, observando Goku se aproximar da rainha e colocar suas mãos sobre ela. Sua energia começou a ser sugada completamente. E naquele momento, Goku disse: afaste-se agora, Zalama. Este lugar vai explodir completamente. Pegue o sacerdote e vá imediatamente. E crie uma vida bonita para todos. Zalama pegou o sacerdote, lágrimas nos olhos, e disse com voz quebrada: mas é assim que você escolheu que fosse seu fim de verdade, Goku? Mas Goku o interrompeu com uma voz mais alta: não importa o que aconteça comigo. O importante é que todos estejam bem. Naquele instante, a rainha começou a gritar de dor e estava prestes a explodir. Goku gritou: vamos, Zalama, saia agora! Zalama entendeu que não havia outra solução. Pegou o sacerdote e partiu, deixando Goku sozinho, dizendo: desculpe, pelo menos todos vocês estão bem, todos vivos. E naquele momento, tudo começou. Um grito poderoso ecoou, e ela também gritou. A explosão começou. Uma energia imensa colidiu dentro do corpo de Goku. A luz se acendeu. E então, aconteceu a explosão. Tudo terminou, mas a um preço altíssimo. Na Terra, passaram-se horas desde aquele fim. Zalama e o sacerdote chegaram, mas o que encontraram não era apenas tristeza. Era um colapso completo. Todos, sem exceção, estavam caídos. Lágrimas, silêncio, olhares vazios. Um único sentimento preenchendo o lugar: a perda. Mesmo após o retorno de Vegeta, não havia alegria plena. Seus olhos não estavam cheios de felicidade, mas de algo mais pesado: arrependimento. Todos eles lembravam-se dos momentos em que duvidaram de Goku, acreditaram que ele era uma ameaça, e como, no fim, foi ele quem o salvou a todos. Zeno, depois de ser revivido, falou com voz baixa: eu não consegui, nem mesmo te ver. O sacerdote avançou, tentando se controlar. Quero que todos vocês aceitem esta realidade. E eu peço desculpas. Eu ignorei a verdade. Não percebi que minha esposa foi a causa de tudo. Mas agora, não adianta olhar para trás. Devemos honrar Zalama e começar uma nova página. Zeno ergueu a cabeça lentamente e disse: muito bem. E o que faremos agora? O sacerdote olhou para Zalama e respondeu calmamente: a decisão não é minha. Zalama determinará o futuro deste universo. Qual é a sua opinião, Zalama? Zalama estava de pé, olhos fechados, sem responder, sem se mover. O silêncio se prolongou, até que todos ficaram surpresos. Ele estava falando, mas não com o sacerdote. Parecia falar consigo mesmo. Muito bem, entendi. Então você queria que fosse assim? Não se preocupe, cuidarei disso. Tome seu tempo. Todos olharam para ele em choque. Alguém perguntou: com quem ele está falando? Outro sussurrou: ele está falando consigo mesmo? De repente, Zalama abriu os olhos, olhou para todos e disse com voz clara: quero que vocês, em uma semana, organizem uma celebração. Choque. O silêncio voltou, mas desta vez carregado de surpresa. O sacerdote deu um passo à frente e disse: Senhor Zalama, com licença, mas que tipo de celebração você quer dizer? Zalama não mudou a expressão, apenas disse: façam. Uma semana apenas. A celebração será neste planeta, em homenagem a ele, após o retorno do planeta Terra. E quero que todos participem. Todos ficaram em silêncio.
Mas naquele momento, Zalama olhou para Vegeta e disse: Vegeta, você ficará responsável pelo clima do evento. Uma ordem de alguém que quer todos vocês presentes. Vegeta sorriu, fechou os olhos por alguns segundos, como se tivesse compreendido tudo, e disse: Entendi então. Então abriu os olhos e olhou diretamente para sua filha Bula, com um olhar profundo, silencioso, sem explicação. Ela olhou para ele, sem entender. Então ele disse calmamente: Muito bem. A celebração? Então, tenho uma ideia. Uma semana inteira se passou, até chegar aquele dia, o dia tão esperado, no local mais sagrado do planeta Terra. Todos estavam presentes, sem exceção. Os amigos, todos vestindo suas roupas mais elegantes. As criaturas de diferentes universos também estavam presentes para o evento. Até os anjos, os deuses da destruição, em um silêncio majestoso à altura da grandeza do momento. A alegria era visível nos rostos. Zeno estava sentado em seu trono, sorrindo, olhando para tudo com inocência, como se estivesse feliz apenas por todos estarem juntos. Zalama e o sacerdote avançaram lentamente. Então, o sacerdote parou e disse: Muito bem, avancem. Então, o tipo de celebração se revelou. Não era apenas uma festa, era um casamento. Os dois avançaram para a frente, sob os olhares de todos. A alegria aumentou, os rostos brilharam mais, começaram os sussurros e a felicidade se espalhou pelo local. Não acredito que essa foi a sua ideia, Vegeta. Quem te contou que eles estavam planejando se casar? Só esperem um pouco, logo vocês vão descobrir. Titi olhava, orgulhosa de seu filho Goten. O sacerdote então disse: Vocês podem trocar as alianças, noivos. Goten começou a colocar a aliança na mão de sua esposa. De repente parou. Sua mão começou a tremer, sem qualquer aviso. Uma lágrima caiu. A tristeza o invadiu de repente, como se tudo que ele tentou esquecer tivesse voltado de uma só vez. Bula olhou para ele, percebeu imediatamente. Não perguntou, não se surpreendeu, apenas se aproximou para apoiá-lo. Com voz quebrada, ele disse: Eu gostaria que você estivesse aqui. Não acredito que você não está conosco, pai. O silêncio caiu sobre o local. Os olhares mudaram, a tristeza se espalhou rapidamente, como se estivesse esperando este momento para aparecer. Titi sentiu algo atravessar seu coração. O vazio que tentou ignorar durante toda a semana voltou de uma só vez. Bula se aproximou mais, mas a dor era maior do que se podia esconder. Naquele momento, uma voz explodiu. Não chore, herói Goten. A voz era forte, clara, sacudiu o lugar. Os olhos de Goten se arregalaram de repente, seu corpo congelou, seu coração acelerou de forma insana. Todos sentiram o mesmo. Todos os olhares se moveram, procurando, mas Vegeta apenas sorriu e disse: Eu estava esperando por você. E naquele exato momento, a sala se encheu de luz. Uma luz que não era comum, mas calorosa, majestosa, imponente, como se viesse de outro mundo. Do meio do portal, começaram a surgir traços, passo a passo, alguém caminhando calmamente, firmemente. Sua roupa, pura, refinada. Então, o rosto se tornou claro. Gradualmente, ele carregava em seus braços seu novo filho. Os olhos se arregalaram, os suspiros pararam. Era ele, não era ilusão, não era sonho, ele estava ali, diante deles. Goten disse: Isso é real, pai? Mas a voz cortou tudo. Ele deu um passo à frente e disse: Isso não é um sonho, meu filho. Sim, sou eu, e estou aqui, no momento mais importante da sua vida. Naquele momento, tudo explodiu. A alegria, o choque, as lágrimas, os gritos. Titi não esperou. Correu até ele e o abraçou com força, como se tivesse medo de que ele desaparecesse. Ela recuperou o que havia perdido, Goku e seu novo filho. No mesmo instante, Goten correu até ele, rapidamente, com força, e o abraçou, com uma intensidade que nunca havia mostrado antes, como se quisesse provar a si mesmo que não era um sonho, que aquele corpo era real, que ele realmente havia voltado. Pan avançou e abraçou seu avô com força, seguida por Gohan, que disse com a voz trêmula: Pai, tentamos o máximo que podíamos esquecer essa dor e fingir alegria. Mas dentro de nós, algo sempre estava faltando. Pedimos desculpas de verdade. Goku respondeu:
Não há necessidade de desculpas. Esse vazio não era uma falta, mas um sinal da sinceridade de vocês. Goku avançou mais e em um canto distante estava Zeno. Ele não se mexeu, apenas olhava, os olhos cheios de lágrimas. Naquele momento, ele se moveu. Começou a correr, rapidamente, e então se lançou sobre Goku, abraçando-o com força, e disse com a voz quebrada: "Desculpe, Goku. Lutamos contra você e não conseguimos salvá-lo." Goku respondeu: "Zeno, o que vocês aprenderam é mais importante do que qualquer outra coisa. Cada passo que demos, mesmo os erros, nos trouxe a este momento." Zeno sorriu e perguntou: "Mas como você voltou, Goku? E agora não há mais as super esferas do dragão?" O silêncio reinou. Todos os olhares se voltaram para ele. Goku levantou a cabeça levemente e disse com calma: "Na verdade, eu não morri. A pequena esfera, que carregava parte do poder do meu filho, foi ela que me salvou e separou o meu corpo do da rainha. O espírito puro do meu filho dentro da esfera limpou a maldição e separou o meu corpo do dano. Isso criou uma reação que me trouxe de volta, inteiro." Todos arregalaram os olhos. "Você quer dizer que seu irmãozinho te salvou?" "Sim, e como Zalama disse antes, meu filho é o intermediário e a chave." O silêncio voltou. Então, alguém perguntou: "Mas onde você esteve durante toda essa semana?" Zalama interveio calmamente. Ninguém conseguia senti-lo. Sua energia era diferente. Apenas quem possui uma ligação com as esferas do dragão pode percebê-lo. Ele se comunicou comigo e tinha um objetivo: fazer seu retorno ligado a uma surpresa para este casamento. Vegeta deu um passo à frente e disse com um sorriso: "Que surpresa? Flores, talvez? Você está brincando comigo, Kakarote? Eu sabia que você voltaria. Não diga que sua presença é a surpresa." Goku sorriu e disse calmamente: "Não, Vegeta, é uma surpresa maior, digna do casamento de nossos filhos, que você organizou." Vegeta, um pouco constrangido, respondeu: "Não me interprete mal. O que me importa é a continuidade do sangue Saiyajin." Goku sorriu e disse com aquela calma estranha: "Não precisa se preocupar com isso a partir de agora." Então disse de repente: "Vocês podem entrar agora." Todos pararam. A porta se abriu lentamente. Corpos começaram a aparecer, rostos ainda pouco definidos. Gradualmente, as feições se tornaram claras. Eram os pais de Goku, Bardock e Gine, e os pais de Vegeta. O choque atingiu os corações de todos os presentes, um sentimento indescritível. Até Vegeta, que mais do que ninguém entendia a situação, sentiu o peso do momento em seu peito. Os convidados começaram a avançar, com passos cautelosos. Vegeta disse surpreso: "Kakarot, o que é isso? Não posso acreditar no que você fez." Goku avançou com um sorriso e disse: "Bem, recebam todos os meus pais e os pais de Vegeta." Um instante de choque varreu todos. Ninguém tinha ideia de quem eram aquelas pessoas. Um dos amigos, boquiaberto, perguntou: "Mas, Goku, como você sequer pensou nisso? Nunca esperaríamos que você falasse até sobre seus avós." Goku respondeu, calmo e confiante: "É verdade que perdi a memória e esqueci tudo, mas a honra vai para a Pan. Eu prometi a ela que traria meus pais de volta porque ela queria ver nossos avós. Usei o desejo restante da esfera do dragão que me puxou. Restaurei todo o povo Saiyajin. E claro, o preço foi abrir mão das esferas do dragão para sempre. Cumpri minha promessa." Pan, atônita, permaneceu apenas olhando, sem palavras. Bardock avançou, sua voz misturando surpresa e orgulho: "Kakarot, não posso acreditar que você viveu uma vida tão feliz. Estou realmente orgulhoso de você." Então sua mãe, Gine, aproximou-se. "Você agora tem uma grande família. Cresceu, se tornou corajoso e forte." Goku sorriu, mas Vegeta manteve os olhos fixos em seus pais, ainda dominado pelo choque. O rei Vegeta sentiu um tremor em si mesmo e disse baixinho, mas cheio de admiração: "Filho, você agora tem uma família. Isso é inacreditável." Naquele momento, um sentimento de constrangimento o invadiu. Ele não conseguia se mover, até que seu próprio pai o surpreendeu com um abraço forte diante de todos. Então sua mãe se aproximou e, pela primeira vez desde que ele era pequeno, o envolveu em um abraço profundo e disse: "Goku me falou sobre você e sua família. Meu coração transborda de orgulho por te ver, Vegeta."
O salão inteiro se encheu de uma energia de alegria indescritível e todos sentiram o peso e a grandiosidade do momento. Nesse instante, os olhos do rei Vegeta se voltaram para Beerus e ele estremeceu. Senhor Beerus, você também está aqui. Não se preocupe, rei Vegeta. Muitas coisas mudaram agora. Não é como antes. O rei olhou para seu filho, o príncipe, e perguntou: como você conseguiu viver em um ambiente com reis muito mais fortes que nós, Vegeta? Vegeta não respondeu, mas de repente, sem aviso, o salão inteiro tremeu, no meio da celebração, manifestando sua nova transformação sem explicação. Não acredito. O que é isso? Você acha, pai, que seu filho príncipe seria covarde a ponto de deixar os outros sem mostrar sua força? Esse é meu pai. Nem nas festas sabe o momento certo de exibir seu poder. Vegeta, agora focado, disse: ouça-me, Kakarote. O melhor que podemos fazer agora, diante de nossos pais, é mostrar as leis do povo Saiyajin. Não há tempo certo para exibir poder. Mostre-me o que tem agora. Tudo bem, sem problemas. De repente, um som agudo os interrompeu. Parem! Esperem! Quero mostrar a vocês o que posso fazer. Ela fechou os olhos e, de repente, entrou na forma instinto superior pela primeira vez. Todos ficaram chocados, especialmente Goku, que disse surpreso: estava escondendo essa transformação? Vovô, você me disse que os Saiyajins evoluem rápido e agora quero lutar diante dos meus avós. O salão inteiro explodiu em risadas e surpresa. De repente, Goku também ativou sua forma e disse à neta: mostre-me o que você tem agora. Não vou facilitar para você na frente deles. Ambos avançaram, iniciando a batalha diante de todos. Vegeta sentiu um pouco de constrangimento por ter sido ignorado por Goku. Mas a surpresa veio de trás. A voz de Bula soou: pai, você não está sozinho. Sei que quer se orgulhar de seus pais à sua maneira. De repente, Bula entrou na forma instinto superior, deixando Bulma e os amigos surpresos. Goten, boquiaberto, disse: Bula, agora não é hora. Mas Bula continuou com um desafio: vamos, pai, vamos mostrar a eles do que também somos capazes. Um sorriso se abriu no rosto de Vegeta. Essa é minha filha, o verdadeiro orgulho dos Saiyajins. E então avançaram, Goku com Pan, Vegeta com Bula. E a batalha começou diante de todos. Os pais estavam estupefatos, olhos arregalados enquanto todos no salão observavam. A cena de poder e alegria se misturava, criando um espetáculo vibrante. Todo o salão parecia pulsar de vida diante da força das novas gerações. Todos que assistiam pelas janelas não observavam apenas a luta. Eles viam algo muito mais profundo. O combate deixou de ser apenas uma demonstração de força, tornou-se uma linguagem que contava a história do que passaram e aprenderam. Eles compreenderam que a dor vivida não era o fim, mas sim o caminho que os trouxe até aquele momento. Um momento de correção, de consciência. Aprenderam que quem errou pode se levantar. Quem perdeu pode reencontrar, e quem pensou que tudo acabou pode estar prestes a um novo começo. E, acima de tudo, perceberam que o maior poder não nasce da vitória, mas da capacidade de reconhecer o erro e se erguer para mudá-lo.